Olá, olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Mais uma live aqui para nós, maravilhosa. A Ana já chegou aqui. Pode pedir o convite para entrar, Ana. Boa noite, Edilson. Boa noite. João Pedro, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindas. A Ana já entrando aqui para a gente começar. Olá, boa noite! Ei, Poliana, boa noite. Boa noite! Muito obrigada, Ana, mais uma vez, por ter aceito o convite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada, tá, Ana, pelo prestígio. Sei que você está aí no meio de uma posse. Daí parou tudo para a gente fazer a nossa live. Muito obrigada mais uma vez. Então eu já vou dar início, tá? Bem-vindo, Débora. Todos muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é um assunto muito especial, né? A regularização fundiária. E hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Cristina de Souza Maia. Eu trocando seu nome, né? O Maia Não é por porque Maria. é porque é Ana Maia, né? Meu coisa no Instagram é Ana Maia Exatamente. e todo mundo me chama de Ana Maria, é uma coisa. Ah, é? Ai, É ufa! normal, você não é a primeira, provavelmente não será a última. Meu Deus, eu quase morri aqui agora, tá? Ao vivo. Não. Mas então vamos lá. Boa noite, Débora. Boa noite. Ei, Ana Debinha. Cristina de Souza Maia. Ok, Isso. seja muito bem-vinda. A Ana Cristina é oficial de registro de imóveis de Mariana, de Minas Gerais. Boa noite, Lidiane. O Cândido, boa noite, sejam muito bem-vindos. A Ana Cristina é presidente do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais também. É presidente da Comissão de Regularização Fundiária do Ibradim. Professora e palestrante de regularização fundiária. Como ama, ela respira REURB. Né, Ana Cristina? É basicamente isso. Então, para quem não me conhece ainda e está vendo aqui através do perfil da Ana, eu sou Poliana Ribeiro, sou advogada também, a CEO da Inteligência Cartorial. Eu criei e desenvolvi o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, o selo de conformidade. Sou também palestrante, escritora, enfim, enfim. A gente vai caminhando, né, Ana? Vai É, caminhando. isso aí. A gente vai caminhando no meio do caminho, a gente vai achando outros caminhos, né? É isso aí, é isso aí. Então, só reitero, agradeço, tá, ter aceito o nosso convite, por participar dessa temporada do imobiliário. E você, né, com conhecimento notório, técnico, tão especialista e uma pessoa também tão especial, nesses momentos poucos que a gente teve de contato, mas eu pude perceber, né, o quão você é como pessoa, mais que profissional, você é uma pessoa iluminada. Isso eu já pude perceber, tá, Ana? Então, Muito obrigada. que preza por compartilhar conteúdo, conhecimento. Isso para mim é muito importante, tá? Então, pessoal, olha só, vamos dar início aqui aos nossos assuntos aqui, que são muito importantes, muito relevantes. E começa, Ana. Ah, detalhe, olha só. Você que está aqui conosco, aproveite já para compartilhar essa live, ok? Para que mais pessoas tenham acesso, né? E curtam também. E outra coisa muito importante, já temos algumas perguntinhas aqui que ao final a Ana vai responder para nós, tá? E se você aqui no decorrer da live tiver alguma dúvida, já pode colocar aqui nos comentários que depois a gente vai oportunizar a resposta da Ana, certo? Então, Ana, a regularização fundiária,
no Brasil. Começa a contar para nós, né, contextualizar, né, a regularização fundiária no Brasil, que a gente sabe que envolve aspectos assim, teóricos também, mas históricos, né, principalmente, e trazer para nós esse contexto, né, fazendo essa correlação aí de fatos históricos, fáticos, né? Os problemas que a gente vê também com relação às perdas e irregularidades, né? Então, traz para nós um pouquinho aí para a gente introduzir esse assunto, esse parâmetro geral aí. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, né, Poliana? Eu estou, de fato, aqui na posse, eu sou da diretoria da Noreg Brasil, que é a Associação dos Notários Registradores, a gente foi eleito esses dias e hoje é a posse. E eu estou aqui nessa luz péssima, né, gente? Péssima essa luz, mas é o que tem para hoje, então nós vamos fazendo essa luz péssima. É a luz de escritório de homem, sabe? Aquela luz branca, assim, em cima da sua cabeça. Sei. Desculpe aí, tá, gente? A pessoa tá arrebentada, meio velha já, mas não tá assim, desse jeito, não. Não, que isso, que isso, que isso. É porque quando faz de casa Por... tem ring light, né? Tem tudo. Aqui não. Aqui é só essa luz branca da Noreg aqui olhando para mim. Mas enfim, obrigada pelo convite. Você é uma pessoa que tem uma expertise aí na área de regularização imobiliária, né? Trabalha com regularização de imóveis. Então você conhece bastante bem a realidade imobiliária brasileira, né? Nós temos uma realidade imobiliária, que é aquela com a qual você lida, e nós temos uma realidade fundiária, né? Que a imobiliária necessariamente passa pela fundiária. Mas a fundiária não se resume à imobiliária. E qual é o nosso histórico, né, nessa perspectiva, né, do fundiária do Brasil, né? O Brasil hoje estima-se, porque não tem um número preciso, não tem nenhum estudo preciso a esse respeito, mas estima-se que tenha cerca de 50% dos seus imóveis ilegais, em alguma situação de ilegalidade ou de irregularidade. Essa estimativa ela foi baseada num estudo do Ministério da Cidade de 2001, como preparativo para a elaboração da Lei 11.977, que foi a nossa primeira lei de regularização fundiária. Mas eu, assim, depois de lidar com a regularização fundiária durante muito tempo, eu cheguei à conclusão de que em alguns estados essa irregularidade é bem maior do que 50%. Né? E essa irregularidade fundiária, de mais da metade dos imóveis no Brasil, ela comporta vários tipos de ilegalidade. Então, desde uma edificação que não está construída com autorização municipal, ou imóveis em que você ainda não fez ali o inventário, não fez ali a partilha de bens. Mas a irregularidade fundiária grave, né, é aquela que exclui do sistema formal da propriedade uma série de imóveis. E quando a gente fala em irregularidade fundiária, muita gente acha que a gente está falando exclusivamente de favelas, por exemplo. Né? As favelas são parte do nosso problema, uma parte bastante visível, uma ferida bastante exposta. Mas a irregularidade fundiária no Brasil não se resume às favelas. Né? Hoje nós temos no Brasil centenas, dezenas, centenas, milhares de condomínios de luxo em situação de irregularidade. E o que implica estar em situação de irregularidade? Implica no fato de que aquele bem ele não circula por dentro do sistema. O nosso sistema, ele é criado, o nosso sistema formal da propriedade, ele é criado a partir de uma premissa, que está lá no Código Civil. Quem não registra, não é dono. Né? Fala aqui todo dia. Pois é, isso é um mantra do advogado imobiliário, né? Quem não registra não é dono. Acontece que metade dos imóveis do Brasil está nessa condição de quem não registra. E isso gera uma série de consequências e perdas para o país. Né? Com certeza. E o quão sério é, né? Eu até estava falando com outro colega nosso, outro dia, o quão sério é, porque isso, na verdade, essa questão, nesses pontos que a gente vem abordando aqui em toda a live, a gente acaba caindo nesse subtema, é cultural, né, Ana? E é muito sério isso, porque as irregularidades, sejam elas irregularidades ou ilegalidades,
é uma questão cultural, né? Que nós precisamos, nós, né, enquanto de cá, né, de fato, é, é, defender, né, essa bandeira, né, do quão importante é. E é um sintoma, né, de problemas com certeza mais profundos, mas que gera uma série de perdas para o país, Juliana. Tem um economista peruano chamado Hernando de Soto, e ele se dedicou a estudar a repercussão da irregularidade e a relação da irregularidade fundiária com o subdesenvolvimento ou com o desenvolvimento não sustentável nos países da América Latina. E ele faz uma comparação, ou ele usa uma metáfora que é bastante inteligente, eu acho. Ele fala o seguinte: um imóvel sem registro, ele é um imóvel sem conteúdo financeiro. Ele tem o seu conteúdo financeiro esvaziado, né? Você não pode com ele acessar o mercado de crédito, você não pode dá-lo em garantia, você não pode herdar adequadamente do seu pai, da sua mãe, você não pode deixar uma herança adequada para os seus filhos. O seu imóvel vai valer menos do que um imóvel regular, né? Mesmo que ele esteja lá no condomínio de alto luxo. Enfim, ele gera uma série de perdas. E para o Hernando de Soto, essas perdas decorrentes, né, do alijamento do sistema formal da propriedade, elas se repercutem na economia brasileira. Então ele fala o seguinte: imagine um lago que fica no alto de uma montanha, de um penhasco, para ser mais exata. E esse lago, ele é usado pela população para velejar, para nadar, para mergulhar, para dar jet ski, para contemplar, enfim. Ele tem aqueles usos ali para o lazer. Aí alguém decide instalar uma turbina na ponta desse lago, na beira do penhasco. E a água que cai pela turbina faz a turbina girar e gera uma energia que nenhum de nós consegue ver, que é a energia elétrica, né? Aquele lago, ele passa a ter um valor para muito além do inicial, né? Para muito além da contemplação, do lazer ou da alimentação. Ele agrega nele um valor de capital, né? Porque a partir da água que gira aquela turbina que está nele ali parado o tempo todo, se consegue gerar energia elétrica que vai abastecer a cidade que está na beira desse mesmo lago. E isso tem uma série de consequências para essa cidade. O imóvel irregular, né? O imóvel irregular, ele é como se fosse o lago sem a turbina. O imóvel irregular, ele pode servir de moradia, né? Ele pode até gerar um aluguel para a pessoa, mas o conteúdo financeiro dele, né, o conteúdo econômico dele está esvaziado pela sua própria irregularidade. Então, o De Soto acredita que as sociedades contemporâneas, modernas, desenvolvidas, só são desenvolvidas porque elas têm um sistema de circulação da propriedade forte, né? E a maioria dos seus imóveis circulando dentro desse sistema, o que definitivamente não é o caso do Brasil. Então, a irregularidade fundiária no Brasil é um problema ainda subestimado. A maioria das pessoas não enxerga os seus desdobramentos, não enxerga a sua dimensão, não enxerga a sua potencialidade para a melhoria econômica e desenvolvimento social do Brasil. Mas agora começa a haver um debate nesse sentido, né? Então, a Lei 13465, ela é uma segunda já legislação sobre regularização fundiária. A primeira foi a 11977, lá em 2009. Mas a aplicação da 11977 demonstrou claramente que ela possuía alguns gargalos. E esses gargalos foram tratados na 3465, a meu ver, de maneira bastante adequada. Nós temos hoje uma lei, na minha opinião, bem melhor do que tínhamos lá em 2009. Ótimo. Ótimo, muito bom. Por isso que foi devido a essas questões, Ana, que e essa minha inquietação, que eu já trabalhei em cartório também. E depois, vendo e vivendo todas essas questões, essas problemáticas e desdobramentos todos, foi que a partir daí que eu tive
a ideia de desenvolver o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, e o selo de conformidade, para certificar a qualidade documental do imóvel, da área, do empreendimento imobiliário, enfim, para fazer um reforço até ao registro, Ao sabe? próprio registro da Ao propriedade, sim, próprio sim. registro. Do diligence, Reforço, né, tudo exato. mais. É. Exatamente, exatamente. Foi trazendo essa visão. Então, fala um pouco para nós agora, Ana, sobre as modalidades da regularização fundiária, que isso também, para nós, isso é corriqueiro e comum, mas para muitos não, inclusive que atuam no mercado imobiliário, né? Eu costumo dizer que os advogados ainda não descobriram a REURB assim como uma mina de ouro, sabe? Não é fácil, não é simples, tem que estudar muito, tem que dedicar muito, mas é uma área que está em franco desenvolvimento, né? Imagine, o seu cliente é simplesmente a metade do país, né? Então, a regularização fundiária, na minha opinião, é uma área de importante atuação do advogado. Falando agora sobre a 13465 e a questão das modalidades, né, da regularização fundiária. Bom, a lei trabalha sob a perspectiva de que você tem dois tipos de público em situação de irregularidade. Você tem um público que é de baixa renda e você tem um público que não é de baixa renda. Como eu disse, nós temos condomínios de luxo em situação de irregularidade. Né? Para te dar um exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos mais de 200 condomínios de luxo em situação irregular. Meu Deus, olha só. De altíssima renda. É muito assustador. É muita coisa. Né? E isso por quê? Porque foram parcelamentos do solo efetuados em áreas rurais, áreas que estavam fora do perímetro urbano dos municípios, mas que tinham uma vocação para a urbanização em virtude de vários elementos, né? Vários fatores, uma rodovia, um aeroporto, né? Essas coisas que induzem a ocupação do solo. E esses loteamentos, e isso não é uma... Eu estou falando de Belo Horizonte porque é a minha realidade, é onde eu conheço. Mas em São Paulo eu sei que isso também é bastante forte, né? Eu acho que toda grande cidade brasileira tem isso. Me recordo que a Corregedoria de Justiça de São Paulo, certa feita, lançou uma recomendação que acabou se espalhando pelo país, proibindo os cartórios de registro de imóveis de registrarem fração ideal de terreno, porque as pessoas estavam parcelando fora do perímetro urbano e para entregar alguma coisa, entregavam uma escritura de fração ideal. Mas, enfim, nós temos esses dois tipos de público. Nós temos o pessoal... Aí faz uma lambança, na verdade, né? Meu Deus. Não, aí imagina aquela matrícula com 200 transmissões simultâneas. Meu Deus. Tá. E é fração ideal só para inglês ver, porque na realidade é parcelamento do solo. Exato, né? exato. Lambança. E aí, o legislador, sabendo dessa realidade, ele criou duas modalidades de REURB. A social e a específica. A de interesse social é interesse específico, que nós apelidamos de REURB-S ou REURB-E. REURB-E, né? E como é que a gente sabe que uma REURB-S ou uma REURB-E? A gente sabe pela predominância do perfil social e econômico do morador daquele núcleo. Então, se a maioria das pessoas daquele bairro, por exemplo, que vai ser regularizada, tiver uma renda familiar de até 5 salários mínimos, nós vamos ter uma REURB social. Acima disso, nós vamos ter uma REURB de interesse específico. E quais as consequências dessa classificação em social ou específico? A REURB social, via de regra, ela é custeada pelo poder público, federal, estadual ou municipal, dependendo de quem é a propriedade da terra. Se for terra privada, é sempre o município, né, que vai custear. E a REURB de interesse específico, ela tem que ser custeada pelos interessados. O loteador, o empreendedor, o morador, a associação de moradores, né, enfim. O custeio da regularização fundiária é diferente do custeio, ou a fonte de custeio é diferente na REURB-S ou na REURB-E. Além disso, no cartório de registro de imóveis, no momento de registrar o parcelamento do solo aprovado no projeto de regularização fundiária, se a REURB for social, vai haver a gratuidade. Se a REURB for interesse específico,
esse parcelamento vai ser pago e a titulação dos moradores também será paga. Então, são essas duas consequências, né? Quem custeia o projeto de regularização fundiária e quem tem direito à gratuidade. É isso que separa a REURB-S da REURB-E. Agora, fora isso, a lei anterior ela tinha uma série de melindres, né? Por exemplo, para fazer REURB-S tinha que estar em área de ZEIS, ou tinha que estar em área pública, né? E tinha que ter tempo para uso capião, tinha um monte de requisitos. A lei atual não. A lei atual é o seguinte: acima de 5 salários abaixo de 5 salários S. E o processamento ele é idêntico, tanto para REURB-S quanto para REURB-E. Eu posso, por exemplo, titular por legitimação de posse na REURB-S ou na REURB-E? Pode. Eu posso ter REURB-S sobre área pública? Posso. Eu posso ter REURB-E sobre área pública? Posso. Eu posso ter REURB-E sobre área privada? Posso. REURB-S sobre área privada? Posso. Qualquer uma das duas sobre área sem título? Posso. Né? Existe uma restrição apenas diferente, que é na hora de titular por legitimação fundiária. Se a REURB for S, aí nós temos algumas restrições. Mas fora isso, não existe diferença no processamento nem na titulação, sendo REURB-S ou sendo REURB-E. Mas o que separa uma coisa da outra nesse momento é exclusivamente a renda, inclusive nem o patrimônio. Que às vezes a pessoa acha Isso assim, é o fulano, né? o fulano tem 2 imóveis, ele não pode ser REURB-S? Pode. Se os 2 imóveis dele gerarem para ele uma renda ou ele tem 2 imóveis e uma renda de R$ 1.000, ele pode ser beneficiário da REURB-S. Então não é patrimônio, né? É renda. É interessante isso aí. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode colocar aqui nos comentários que a gente vai oportunizar que a Ana nos responda. E traga para nós, Ana, interessante trazer mais um pouco sobre os instrumentos e as ferramentas, né, que pode ser utilizada aí em cada tipologia. Pois é, uma das coisas que eu acho mais bacanas na Lei 3465 é que ela partiu dos gargalos da 11977. Então, quando ela veio quando ela entrou em debates, né, na Câmara aqui em Brasília, já se tinha um histórico do que estava dando errado, né, ou do que faltava, o que não se encontrava solução na 11977. E Porque aí na ela prática, cria. né? Porque Aí você não, faz não a lei. conseguia viabilizar, né? Antigamente a gente tinha aquelas reúbs eternas que não conseguiam. Exato. Você faz a lei. Quando você coloca a lei para rodar, ela não roda do jeito que você imaginou. Então, a partir desses gargalos da 11977, é que foi elaborada a 3465. E aí, os instrumentos que existem hoje na 11977, muitos deles, a maioria, não existia na 3465, perdão, o contrário, né? Que existem hoje na 3465, não existiam na 11977, eles vieram já para resolver esse problema. Então, nós temos, por exemplo, uma parte toda dedicada à regularização de conjuntos habitacionais. Sabe por quê, Poliana? Porque pode parecer que não, mas o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, é um dos grandes produtores da irregularidade. Nós temos uma imensa quantidade de Minha Casa Minha Vida, até de Casa Verde Amarela já, de conjuntos habitacionais das Coabs da vida, em situação de irregularidade. Há muitos anos. Há 30, 40 anos, né? Sim. E na Lei 11.977, você não tinha ferramenta para resolver. Então, a 13.465, ela já vem criando regras específicas para conjuntos habitacionais para possibilitar, para viabilizar a sua regularização. Então, por exemplo, se eu estiver regularizando um conjunto habitacional de interesse social, eu estou dispensada do Habite-se, eu estou dispensada da CND previdenciária, o meu memorial descritivo é simplificado. Eu posso regularizar por meio do conjunto habitacional tanto a questão do solo quanto a questão da edificação. Eu consigo titular, por exemplo, a companhia de habitação que é titular do crédito, né, daquela
parcela que ainda não acabou de pagar, daquele financiamento que ainda não acabou de pagar, a gente tem como titular aquela companhia de habitação para que ela registre no seu nome e consiga registrar o contrato com alienação fiduciária para o comprador. Então, isso vem, esse instrumento de regularização de conjuntos habitacionais vem desse amadurecimento da lei. O direito real de laje, né? O direito real de laje também é uma criação da 13465. Que é tão ainda pouco difundida, né, Ana? E uma ferramenta tão, nossa, tão salutar, né? Tão relevante. Pois é. Assim, na realidade da baixa renda, né, o direito real de laje é predominante. Por quê? A pessoa tem lá uma casa que ela construiu lá há 20, 30, 40 anos. Né? É uma casa muitas vezes bem localizada, é uma casa que quando a pessoa construiu era um bairro mais barato, hoje é uma coisa que valorizou. E às vezes o filho dele, né, o sobrinho, o irmão, não tem aonde morar porque a terra está cara. Então, o que a pessoa faz? Ela vende o direito de construir em cima da laje da própria casa. E ela não está vendendo com isso nenhuma esquinha do terreno dela. Ela está vendendo única e exclusivamente a laje. Né? E é uma, por exemplo, nas ocupações subnormais, como favelas, é o que mais comum, que de mais comum tem. E o direito real de laje foi regulamentado exatamente pela Lei 3465, pensando nessa realidade da irregularidade fundiária brasileira. Né? Mas não é só isso. A legitimação fundiária. A legitimação fundiária, ela é um instrumento extremamente eficaz e peculiar e exclusivo da regularização fundiária. Um juiz, por exemplo, não pode titular ninguém por legitimação fundiária. Por quê? Ela é uma forma de aquisição originária da propriedade. Ou seja, o imóvel está inscrito em nome de Poliana. Mas Poliana nunca cuidou daquilo, aí Poliana foi lá, parcelou, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, Poliana parcelou, mas ninguém nunca correu atrás de documento. Para quando o município vai fazer a regularização, ele não precisa que Poliana passe uma escritura para cada morador daquele núcleo. O próprio município notifica a Poliana, fala, Poliana, estamos fazendo reúbe naquela sua matrícula que você parcelou há 1 milhão de anos atrás, tá? Se você quiser impugnar, você impugna agora. Poliana, se não for muito cara de pau, não vai impugnar, né? Mas, uma vez notificada Poliana, o município está autorizado a titular a Ana sem que a Poliana assine qualquer documento. Sem anuência, né? Precisa só da anuência, tácita ou expressa, mas geral, não é para cada pessoa. Né? Tá. Olha aí. Então, assim, você não tem a titulação derivada, você não tem a necessidade de Poliana passar um instrumento para a Ana, um contrato, uma escritura, qualquer coisa. O município substitui Poliana a partir da notificação. Né? Esse instituto também não existia na 11977. Lá na 11977 nós só tínhamos a legitimação de posse. E a legitimação de posse não podia ser usada para a área pública, porque áreas públicas não são passíveis de uso capião ou de aquisição pela posse. Então, na hora de titular a área pública, você conseguia usar CDRU ou CUEM, né? Que são direitos precários. São direitos, por exemplo, que não são aceitos no mercado de crédito formal. Né? A legitimação fundiária transfere a propriedade plena ao ocupante. E isso é um enorme diferencial em relação à Lei 11.977. Mas não acaba aí, tem mais. A 11.977 regulamentou o loteamento fechado, o condomínio urbano simples, que é uma situação em que eu costumo brincar que o condomínio urbano simples é aquele famoso, construir no terreno da sogra. Né? Que a sogra tem uma casinha na frente, e aí ela cede o fundo para um filho, a lateral para o outro. Nossa, Não é? Isso é tão comum na prática, a gente vê. No interior, isso é o que tem de mais comum. Porque você tem quintais grandes, né? Uma construção original com quintal grande, e que você podia até construir, mas como é que você regularizava isso antes? Não tinha jeito, porque não é condomínio edilício. Né? Você não tem um empreendimento imobiliário. E aí foi criado o condomínio urbano simples. Pelo condomínio urbano simples, eu consigo regularizar
um barraco, se eu quiser, dentro do terreno que está em comum. Então, ela traz a 13465 instrumento para resolver, literalmente, Poliana, qualquer tipo de problema. Sabe o que é qualquer? Qualquer. Nunca houve uma demanda que tenha chegado para mim ou para a Michelle, minha amiga, que nós trabalhamos juntas, em que nós não tivéssemos encontrado uma solução a 3465. Né? Agora, ela precisa ser aplicada. Né? E importante, né? A gente está sempre falando, trazendo esse assunto, né, a baila, para que de fato seja difundido. Inclusive, que aqui é interessante que o meu canal tem muito empreendedor, muito loteador, então, muito terreneiro. Então, é importante trazer, eu até vou oportunizar outros momentos para a gente trazer esse assunto, Ana, e aí eu conto contigo. Para a gente difundir, porque, nossa, tem muitas ferramentas, né, que a lei traz e que ainda é pouco explorada, né? Sim, a lei é muito pouco conhecida ainda, sabe, Poliana? Até pelos próprios empreendedores, porque tem muito empreendedor que a gente sabe que está aí na justiça discutindo em ACP. Exatamente. Não é? Tá Exatamente. cheio. Tá lá batendo cabeça em ACP na justiça. Um negócio que não vai. A gente vê que não soluciona o problema. Não, e outra coisa, chega no judiciário, o judiciário também não compreende não que não compreende a lei, mas a atuação dela. Porque é outro mundo, o extrajudicial é um outro mundo. E a gente tem isso na prática, né? Eu estava ontem foi terça, né? Eu já até perdi as contas da vida já. Ontem e anteontem eu estava num evento da Corregedoria da Justiça da Bahia. Né? Passei 2 dias lá, uma espécie de um workshop, assim, falando sobre regularização fundiária para juízes, desembargadores, porque faz parte da nossa. Eu falo que a minha missão na vida, Poliana, é levar a palavra. Né? No caso, a palavra da REURB. Amém. E aí eu fico por aí levando a palavra. Já fiz palestra no encontro de corregedores, né? Dos desembargadores corregedores, fiz agora em abril. Já fiz palestra no Tribunal do Ceará, no Tribunal da Bahia, enfim, vários lugares. Por quê? Porque o judiciário é uma parte importante dessa fórmula, sabe? Desse desenho. Porque se for desaguar lá e eles não souberem do que a gente está falando, né? Não adianta nada. Aí não adianta. E na prática nós vemos que isso acontece. Sim, Né? não, muito. Muita, muita. Quantas vezes pede-se faz ai meu Deus, agora fugiu o nome. Uma suscitação de dúvida. De dúvida. E fica lá toda a vida, porque, enfim, na prática a gente sabe que isso acontece. E eu tô dizendo isso aqui porque justamente importantíssimo esse trabalho que você está fazendo. A gente precisa também do judiciário para que compreenda, né? E o outro lado também aconteça. A gente continue desburocratizando, desjudicializando também em muitas questões que ainda podem, né, ser objeto. Né, Sim, uma possibilidade prática, né, assim, concreta, por exemplo, que um empreendedor que tem uma ACP por um loteamento irregular, ele interrompa aquela ACP para resolver o problema por regularização fundiária. Né? E você tem a possibilidade de uma solução muito mais célere para todo mundo, inclusive para o próprio empreendedor. Eu tenho um ex-aluno, que ele é de Goiás, Zé Neto, que ele chama. Zé Neto, vira e mexe, ele me manda áudio, me manda, troca ideia comigo. Esse dia ele me mandou um negócio tão bonito, ele falou assim, Ana, o curso que eu fiz com você e com a Michelle mudou a minha vida. Aí ele falou para mim assim, eu comprei carro, eu comprei casa, eu comprei até uma fazenda no Tocantins. Depois que eu fiz o curso com vocês. Por quê? O Zé Neto foi esperto, ele pegou o nicho de chacareiro, se especializou em regularização de chácaras e está lá. Virou a maior autoridade de Goiás, ou do Goiás, como ele fala, do Goiás em regularização depois de você chácaras. me passa o contato dele, vou falar com ele. Passo, gente finíssima, finíssima, ex-aluno maravilhoso. Ótimo, bom saber. Então, vamos para as perguntas? Vamos. Chegaram aqui 4 pelo meu pela caixinha. Uma delas é o seguinte:
Eu vou dizer tal qual veio, tá? Tá. Vou só replicar o texto. INCRA está emitindo título de domínio, é passível de registro? Seria como o OLF? Pois é. Bom, a pessoa, na verdade, está com uma dúvida que não é de REURB, né? Porque a REURB é para áreas urbanas. O INCRA, de fato, expede título de domínio e, sim, são passíveis de registro. Não é a minha especialidade, eu, inclusive, nem tenho reassentamento de reforma agrária, mas eu sei que são passíveis, sim, de registro e não são como a LF, porque a LF é aquisição originária e o título do INCRA é uma aquisição derivada, mas, sim, são passíveis de registro, os títulos do INCRA. É isso aí. A segunda. REURB em área verde, pertencente ao município. Precisamos nos atentar a quê? Pois é, a REURB sobre área verde, ela é um caso clássico de regularização fundiária, né? Porque muitas áreas verdes foram ocupadas irregularmente e muitas vezes por indução do próprio poder público. Se você for olhar, às vezes a pessoa tem até um documentinho que a prefeitura deu deixando que ele ocupasse a área verde. Antes da 13, Né? antes da 13465, havia um entendimento de que você precisava desafetar para regularizar, né? A 13465 eliminou essa necessidade. Então, você pode fazer a regularização da área verde sem necessidade de desafetação, porque ela parte do pressuposto de que a desafetação já foi feita pelo próprio desvirtuamento do uso. O uso não é público, o uso é privado. Então, a 13465 é clara ao dizer que não se fala em desafetação em regularização fundiária. A própria regularização fundiária já promove essa desafetação. Já descaracteriza, né? Pelo próprio Já. instituto. Já. A terceira, alienação gratuita, imóveis públicos, REURB-S, escritura pública e TCMD ou na própria CRF? Bom, você tem algumas formas. Eu acho que você fez uma cara de quem não entendeu, né? Mas eu entendi a pergunta. Ela resumiu e misturou tudo, assim. Porque é o seguinte: a lei de estimação fundiária, por ser um título originário, ela não está sujeita ao pagamento do tributo. Não tem imposto, não tem ITBI, né? Nem TCMD. Não tem. Nenhum tipo de Porque foi o imposto de que ela transmissão. perguntou. A LF, a aquisição originária, não tem transmissão. A lei de estimação de posse é a mesma coisa, não tem imposto de transmissão. Os títulos derivados, aí você pode ter escritura pública, você pode ter títulos administrativos, né? Escrituras particulares, dependendo do valor do imóvel. Enfim, em REURB-S, na verdade, em REURB-S e em REURB-E, o registrador de imóveis não vai fiscalizar o seu pagamento. A lei federal isentou essas transações do pagamento de um imposto que é municipal. Você poderia pensar assim, não, aí pode estar havendo uma invasão de competência, né? Um ente abrindo mão de tributo de outro ente. Mas a lei federal não fez isso, ela foi muito inteligente. Ela dispensou o registro de imóveis dessa cobrança, dessa fiscalização. Então, o registrador não vai verificar se houve recolhimento de TBI, se houve recolhimento de TCD, nem para REURB-S, nem para REURB-E. Porque o registrador não é solidariamente responsável por esse tributo, como ele é em todas as outras situações, em virtude da 6.015. Então, o imposto é devido? Não se entra nesse mérito, né? Essa é uma questão do município. O município quer cobrar, o Estado quer cobrar, né? Mas o registrador não vai verificar, né? Então, para o registrador, a responsabilização ficou bastante tranquila com a 13465. A Débora está até completando aqui uma pergunta, inclusive sobre a REURB na área verde. Aninha, a REURB sobre a área verde não se aplica o parágrafo 3º do artigo 3 do decreto-lei, certo? Ô, Debinha, meu amor, fala para mim qual é o artigo 3, o parágrafo 3º do artigo 3, que eu não lembro de cabeça, não. Fala aí para mim, resume ele aí para mim. Enquanto isso, a quarta pergunta que vem na caixinha. Como fica o registro em caso de falecimento do proprietário da posse? Fazenda em nome de herdeiros menores de idade. Ah, já entendi o que é isso. Provavelmente o imóvel era uma fazenda que foi irregularmente parcelada
e que vai ser objeto de regularização fundiária. Quem fez a pergunta, se estiver aí na live assistindo, não foi isso, por favor, me corrija. Mas estou partindo desse pressuposto. A gleba original era uma fazenda e foi parcelada, e o parcelador morreu, o proprietário morreu, e hoje são os herdeiros. A lei não faz essa diferença, tá? Você vai simplesmente notificar os herdeiros do falecido e eles vão ter, aí no caso, se eles são menores, você vai notificar o representante deles, né? E aí eles vão ter o prazo normal para se manifestar, não tem nenhum tipo de prazo maior, nem necessidade de intervenção judicial, nada. Por quê? Porque você não tem ali uma disposição do patrimônio do morto. O morto já dispôs daquele patrimônio enquanto estava vivo. Você tem ali uma regularização daquele patrimônio que o morto deixou de irregularidade para os herdeiros. Né? Certo, entendi. Tem algumas perguntas aqui e nosso tempo está acabando, pessoal. O que é bom, né? Passa rápido, né? A Tainara perguntou o seguinte: como fica a regularização de um bairro que fica entre dois municípios? Pode ser feita só da parte que está dentro de um município? Ela perguntou a questão da Tainara. Você vai competência. fazer. Como a competência para processamento da REURB é municipal, você não tem como processar essa REURB desse bairro inteiro em um lugar só. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir aquele núcleo, vai virar dois. Né? Você vai seccionar aquele núcleo. E a parte do município A você vai processar na prefeitura a parte do município B você vai processar na prefeitura B. Só um adendo que eu preciso fazer, Poliana, é o seguinte: a REURB, pessoal, ela pode ser feita tanto em trechos quanto em etapas. Eu não sou obrigada a regularizar um bairro inteiro que está irregular de uma única vez. Eu posso dividir aquele bairro em trechos menores. E qual é o menor trecho possível? Uma quadra. E regularizar de maneira gradual, tá? Show. Ó, eu tô vendo uma aqui, ó, também da Tainara. Posso falar? Pode? Se a pessoa tiver 2 imóveis e renda inferior a 5 salários mínimos, ela pode ser beneficiada com a REURB por legitimação fundiária ou será titulada por outro instrumento? Bom, aqui a Tainara entra na questão da titulação por legitimação fundiária. Tainara, ela vai ser beneficiária social, ou seja, o enquadramento dela na modalidade social não muda, tá? Mas ela só poderá ser titulada por legitimação fundiária no primeiro imóvel a ser regularizado. O segundo tem que ser por outro instrumento, por causa do artigo 23. Esse aí, Débora, eu lembro de cabeça. Ótimo, show. Até acho que tem outra Tainara aí, né? Tem aqui, ó. Como fica a regularização de áreas doadas pelo município muitos anos e agora as pessoas que receberam a doação não têm renda inferior a 5 salários? Vai ter que ser regularizado por REURB? Sim. O que vale é a data atual, tá? A data da renda atual, Tainara. Ótimo. A Thaís comentou: sensacional de lei de laje, muito aplicado no Rio Grande do Sul. Sim, é verdade. O Wagner também comentou: obrigada, Wagner. É um chacareiro. Show, amigo. Lá do Sul também. Aí tem a Débora. Aí a Debinha colocou aqui o parágrafo 3º, que é constatada a existência de núcleo urbano informal situado total ou parcialmente em área de APP ou em área de unidade de conservação sustentável, o CS, né, o CUS. Aqui, esse parágrafo, Débora, ele fala sobre área de proteção ambiental. A área verde não é área de proteção ambiental. A área verde, ela é definida ou ela é exigida em função da Lei de Parcelamento do Solo, da 6766. A APP e as áreas ambientalmente protegidas estão no Código Florestal, tá? Então, o tratamento é realmente diferente. Bom, tem duas perguntas aqui. A Nana perguntou o seguinte: posso regularizar apenas um lote? E ela também pergunta: em que situação o imóvel precisa estar para se encaixar na REURB? Não pode regularizar apenas um lote, tá? Isso é uma pergunta assim, que a gente recebe muito e eu e a Michelle, a gente prega sobre isso, né? Regularização fundiária é para núcleo urbano informal. Né? Então, eu regularizo o núcleo, ou parcela do núcleo, mas nunca um lote do núcleo, tá? Não existe REURB de lote. E a segunda pergunta? Me Deixa eu perdi. voltar aqui. Em que situação o imóvel precisa estar para se encaixar na REURB? Então, o conceito de núcleo urbano informal,
é aquele que foi... É aquele assentamento humano localizado em área urbana ou rural, desde que tenha características e uso urbanos, né? E no qual exista algum tipo de irregularidade urbanística, jurídica ou ambiental. Então, por exemplo, ou também de titulação. Então, por exemplo, eu tenho um núcleo que foi parcelado, mas o parcelamento não foi aprovado pela prefeitura, mas não foi registrado no cartório. REURB, cabe REURB. Eu tenho um núcleo que eu fiz um projeto de parcelamento e executei diferente, cabe REURB. Eu tenho um núcleo que foi uma ocupação espontânea, cabe REURB, né? São várias, inúmeras situações em que cabe REURB. Muito obrigada. Gente, nosso tempo voou. Voou. Foi sensacional a nossa live, né, Débora? Né, pessoal? Muito obrigada, Ana, mais uma vez. Obrigada, tá? Pelo Imagina, Poliana. prestígio, pela atenção, pelo carinho, por ter atendido esse convite. E vou te chamar mais vezes. Muito Por favor, obrigada. estou às ordens. Tchau, pessoal. Obrigada, Deixa eu ir gente. lá para Tchau, minha posse. pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Obrigada. noite. Tchau. Boa posse. Tchau.